ela é justificável, vamos dizer assim, nessas situações que a gente está abordando ali, né? Então, quando eu tenho condições no solo que limitam a disponibilidade do nutriente que eu aplicar lá, então, por exemplo, eu tenho um solo inundado, né, ou alagado. Em situações de extrema aridez e que você precisa fazer uma produção vegetal para suprir necessidades ali locais, né? Às vezes a única forma de aplicação do fertilizante vai ser via foliar. Um solo difícil de corrigir, muito ácido ou muito alcalino, né? E que isso de alguma forma indisponibilizaria esse nutriente vir através da raiz. Ou meu solo está muito compactado, eu não tenho condição de manejar. Eu tenho um solo que ele é muito suscetível a perdas. Então, por exemplo, um solo com baixa CTC, com pouca matéria orgânica, né, ou muito arenoso. Então, aquelas condições que favoreceriam a perda, principalmente por lixiviação, e que eu não consigo manejar isso a contento. Então, a gente pode complementar aí com a adubação foliar. Sem dúvida nenhuma, a absorção e translocação no tecido vegetal é mais rápido. Então, se eu já estou vendo uma deficiência visual, sei que já estou perdendo produção. O que responde mais rápido? Vai ser a aplicação via folha, porque ele já vai entrar direto ali para ser metabolizado. Enquanto que se eu jogar via solo, isso vai ter que chegar no solo, vai ter que ir para a solução, vai ter que alcançar a raiz, ou a raiz vai ter que alcançar esse nutriente, absorver, ir pelo xilema para chegar na folha, para poder ser montado. Então, é muito mais lento de acontecer do que de jogar direto ali, que ele já pode ser direto e ir para as transformações que ele precisa acontecer. Quando fase do ciclo que ela está, precisa efetivamente de uma bomba ali daquele nutriente para favorecer uma situação, ou seja, de uma deficiência, ou seja mesmo para eu dar um impulso, né, numa produção ali, ou no momento de frutificação ou de florescimento. E então eu tenho muitas resistências para esse nutriente chegar até onde ele precisa chegar no interior da planta, quando a gente faz via solo. Então, é mais rápido, sem dúvida, a gente fazer via foliar. A biofortificação é uma coisa que está muito voltada para a pesquisa hoje. A Organização Mundial de Saúde, a FAO, tem se preocupado com a nutrição do ser humano, principalmente em países em que se tem pouco acesso a essa nutrição. E aí, preocupados com essa parcela da população, as pesquisas estão sendo voltadas para isso, né? Enriquecimento de arroz com ferro e zinco, para que chegue na população, né? Enfim, as pesquisas na medicina e na agricultura, na agronomia, têm tentado biofortificar, principalmente cereais. As maiores pesquisas são com cereais. E a maneira de se fazer o controle exato de quando está chegando ali seria usando a adubação foliar. Quando você faz uma adubação foliar, a quantidade que você está jogando de nutrientes na folha é extremamente pequena. Essa quantidade pequena que você está jogando de nutriente na folha da sua cultura vai estimular micro-organismo de solo. Essa quantidade vai estimular que a planta faça a fotossíntese e produza açúcares. Esses açúcares, os carboidratos, eventualmente, eles vão ser deslocados pelo floema, se deslocar inclusive para outras partes da planta, inclusive para as raízes. Chegando nas raízes, hoje está mais do que comprovado que isso pode ser exudado. Então, eu tenho açúcares saindo das raízes para o solo, e os micro-organismos do solo, na hora que esses açúcares chegam, esses carboidratos chegam lá, isso estimula a reprodução e atividade microbiológica, que muitas vezes são os micro-organismos quem fazem o intemperismo de minerais que tem no solo e que estão solubilizando esses minerais
na forma de nutrientes que podem ser absorvidos pelas raízes. Então, a adubação foliar, ela acaba estimulando, servindo como um gatilho para a absorção radicular de nutrientes. Mas o estímulo vem desses exudatos que foram provocados pela adubação foliar. Então, por mais que tenha limitações para a aplicação, ela é muito bem-vinda em todos esses casos que a gente citou. Então, pensando nesse sentido, a dosagem que eu tenho que aplicar é menor. Então, em teoria, a adubação foliar, ela seria mais interessante do ponto de vista do meio ambiente, porque a gente coloca no solo já contando que parte daquilo pode ser perdido ou ser indisponibilizado, a gente coloca muito mais. E as nossas fontes, a gente já discutiu isso aqui também, né? As nossas fontes de adubo fosfatado e potássico, elas não são infinitas. A tendência é que a agricultura caminhe cada vez mais para a gente aplicar adubos fertilizantes com mais eficiência, em menor quantidade, produzindo a mesma coisa ou mais. Então, é esse o enfoque que a gente tem que dar para a nutrição de plantas. O pessoal, olhando na área agrícola, pensando em nutrição de planta, pensa que o que precisava ser estudado já está estudado em termos de nutrição. A gente já sabe quanto que a planta precisa, a gente já sabe como que o solo se comporta e, portanto, a gente já sabe como é que a gente tem que aplicar. E a gente está vendo que não é nada disso. Primeiro, isso que eu acabei de dizer, a gente vai ter que fazer isso com mais eficiência, porque a gente vai ter que maximizar a produção, minimizando a colocação de fertilizante no solo. Isso porque as fontes estão acabando, isso porque o meio ambiente está ficando sobrecarregado de alguns nutrientes, como é o caso dos nitratos, que a gente comentou, né, em subsolo. Estamos tendo problemas ambientais com relação a isso, estamos tendo eutroficação de lagos, de rios, que estão causando um problema de níveis tróficos das cadeias alimentares. Então, a gente vai ter que aprender a produzir mais jogando menos. E isso era um conceito que a gente achava que já estava pronto. E outro conceito que a gente achava que estava pronto é as necessidades das culturas, né? Então, a gente sempre considerou, não, a gente já sabe o que a planta precisa. Já tem conhecimento dos requerimentos nutricionais e ponto final. E é aquilo que eu tenho que dar. Então, hoje eu já vou desmistificar que, será que se eu jogar mais, a menos, com certeza, a planta vai sofrer, mas a mais, ela não vai responder? Eu vou mostrar uns resultados de pesquisa para vocês também, com relação a isso. Então, na verdade, tudo muda. Então, por isso que a gente tem que, isso que vocês estão fazendo, né, fazendo uma pós-graduação para se especializar na área, é isso que vocês têm que fazer sempre, porque conhecimento não ocupa espaço e porque esse é o diferencial do bom profissional, independentemente da área que ele vai trabalhar. O bom profissional é aquele que está reciclando o tempo todo, que não acha que já sabe de tudo, porque já teve muita informação. A informação, ela muda de um minuto para o outro. Quer dizer, o que era verdade ontem pode já não ser verdade hoje, porque alguém descobriu uma coisa nova. E isso vale para todas as áreas. Então, a gente tem que se reciclar o tempo todo. Tá? Esse é o diferencial que vocês têm que ter profissionalmente. Bom, considerando, então, que a gente vai utilizar adubação foliar nessas situações que a gente colocou ali, em cada uma dessas condições, a decisão de você aplicar o fertilizante foliar, ela vai ser determinada pelo tamanho do risco financeiro associado a uma falha na hora de você corrigir a deficiência. Então, assim, eu tenho chance de falhar fazendo essa adubação foliar? Eu tenho chance de intoxicar a planta? Eu tenho chance de jogar menos do que ela precisa? Então, tem que ser com critério. Então, a eficiência dessa adubação foliar, ela vai ser determinada, então, por esse risco, que, no final das contas, vai ser um risco financeiro. Então, compensa financeiramente eu fazer aquilo ou não?
Na hora que eu fizer aquilo, eu vou resolver um problema e minha planta vai produzir mais, então compensa. Né? Então, a gente vai ter que pesar aquilo vai ser eficiente ou não, quando eu tenho que corrigir um nutriente ali. Mas, sem dúvida, ela funciona, sem dúvida, ela é mais rápida, mas também, sem dúvidas, a gente não sabe um monte de coisa com relação a ela. Por exemplo, nós falamos aqui em termos de absorção dos nutrientes por uma adubação foliar. Então, eu tenho velocidades de absorção diferentes, e isso foi comprovado em literatura, em pesquisa científica. A pesquisa mostrou, vamos falar do nitrogênio, que ele foi absorvido ali. Depois de 5 horas que a gente pôs ele na planta, eu consegui comprovar que ele penetrou na folha. Também comprovou que ele se distribui, ele se transloca, mas não comprovou se ele vai exatamente para onde a planta precisa, para onde ele se transloca, qual o caminhamento. Isso muda de nutriente para nutriente. Então, a gente ainda tem dúvida se a quantidade que eu estou colocando não pode ser a mais ou não pode ser a menos, né? Ainda existe muitas interrogações com relação à adubação foliar e com relação às fontes que a gente vai aplicar. Né? Então, existem dosagens que têm que ser diferenciadas dependendo da fonte. Se a gente falar nos nanofertilizantes, que nós vamos falar hoje, a quantidade vai ser muito menor do que isso, né? Que a gente vai colocar. Em termos teóricos, isso seria o ideal, né? Porque eu estou fazendo exatamente aquilo que eu falei no começo que a gente tinha que fazer. Produzir a mesma coisa jogando menos nutriente ali. Aí eu li uma pesquisa hoje, e o título do artigo está aqui embaixo, ó. Timing é tudo na aplicação. Achei muito providencial esse título da autora aqui. Que para a fertilização, para culturas perenes, o tempo é tudo. Então, ela conta assim, que a fertilização, principalmente a foliar, existe um momento correto de você aplicar, não é só aplicar. Então, se você conseguir definir para a sua planta, para a sua espécie, no caso de perene aqui, tá? Qual é esse momento? O sucesso da sua aplicação foliar está garantido. Então, ela comenta lá que experimentos feitos com citros, abacate, banana, melão, mostraram que a adubação foliar realizada no tempo correto e ali final do florescimento, início da frutificação, melhora a qualidade das frutas, aumentando firmeza, quer dizer, valor comercial, valor de mercado, tá? O teor de açúcar aumenta, o valor nutricional também aumenta, aumentando o rendimento comercial e parâmetros de qualidade da fruta, incluindo o aumento no tamanho dos frutos. Agora, o que é mais interessante, que eu achei dessa conclusão desse trabalho dela, é que ela fala aquilo ali que está em negrito. Além disso, esses resultados eles foram atingidos mesmo que as culturas não estivessem deficientes dos nutrientes, se levasse em consideração o padrão que a gente tem para aquelas culturas. Então, eu fiz lá a análise de folha, olhei lá o padrão e vi que não tinha necessidade. O padrão estava satisfeito. Ainda assim, eles aplicaram e tiveram um aumento de todas essas qualidades nutricionais. Então, lembra lá no comecinho que eu falei, eu vou desmistificar aqui o conceito de que a gente sabe quanto a planta precisa? E se a gente jogar a mais, ela não vai responder? Então, em teoria, pelo padrão, ela estava satisfeita, quando eu joguei a mais, ela absorveu e ela respondeu a isso. Então, a gente ainda está longe de ter todo o conhecimento que a gente precisa em nutrição de plantas.